Vestido pelo Lionel Miguel, estilista. Aqui estamos nós para mais uma edição do programa Zuela, meu povo. Que tal? Como estou? Gostam? Muito obrigado. Boa noite, queridos telespectadores. Sejam então bem-vindos ao Zuela, meu povo, onde hoje vamos abordar um tema que toca a todos nós, porque há a impressão que causamos através da nossa roupa e como isso impacta nas nossas oportunidades, especialmente em entrevistas de emprego. Vivemos numa sociedade que muitas vezes julga as pessoas pela aparência. É comum que, ao entrar numa sala de entrevistas, o primeiro olhar recaia sobre o traje do candidato. No entanto, é importante refletir. Será que as roupas realmente definem as nossas habilidades e potencial? Quantos talentos como engenheiros criativos com cabelos rastafari ou médicos com tatuagens e piercings são deixados de lado por preconceito relacionados à sua vestimenta? Essas expressões pessoais não diminuem a competência de quem quer que seja, mas muitas vezes são vistas como barreiras. Hoje vamos discutir como podemos desafiar esses estigmas e valorizar a diversidade. Afinal, o que realmente importa num ambiente profissional é o conhecimento, a experiência e a paixão pelo que fazemos. Convidamos todos a refletirem sobre como podemos construir uma sociedade mais inclusiva, onde as roupas não definem as nossas capacidades. Vamos juntos nessa jornada de autovalorização e mudança de perspectiva. Eu estou vestido, como sempre, para esse programa, pelo Lionel Miguel. Ouça um bocadinho dessa música. Mandaram cortar o cabelo, fazer uns copinhos rasteiro, careca com brilho a castelo, isso não. Mandaram mudar o meu rosto, disseram que cheirava a esgoto, mas o cabelo é meu e eu não corto, isso não. Qual é o sentido direito do teu lado torto, esse teu jeito maluco alcança o desgosto. Olha, tem vezes em que eu gosto também de me vestir de uma forma maluca, despojada, sem problema nenhum. Já houve uma altura em que usei um brinco e isso trazia problemas na escola, tanto é que para entrar para a escola naquela altura tínhamos que tirar, eu e outras pessoas que usavam, homens, tínhamos de tirar o brinco e guardá-lo. Quando eu fosse para casa, tinha de retirar o brinco, porque o meu pai, se me visse com um brinco ou com uma tatuagem, seria imperdoável. Seria imperdoável por isso. Mas então, ainda se impediu gente de tratar, por exemplo, o bilhete de identidade com Rastafari. Se impediu muita gente de ter como foto de bilhete de identidade com um brinco. Coisas que são particulares, mas sobretudo com o cabelo. Houve colégios em Angola que começaram a tratar do assunto sob uma forma de espezinhar e de alguma forma a cortar determinados hábitos, porque rapazes não podiam entrar com cabelos volumosos ou pequenas trancinhas. Porquê? Aprende menos, é menos inteligente ou poderá influenciar outros colegas a usarem da mesma forma. Lembremos que a escola é o complemento da educação, porque a educação parte do lar, a educação parte das nossas casas. Nós temos que ensinar os nossos filhos a que possam parecer, muitas vezes, quando não são. Se eu apareço com um fato lindo, trajado para um encontro ou mesmo para dar entrada num determinado sítio, muito provavelmente o segurança ou as pessoas ao lado vão me deixar passar. E é assim que muitas vezes são enganadas.
Por exemplo, há casos que contam que nos últimos tempos isso parou um bocadinho porque as mulheres despertaram. E eu tenho uma amiga que aconteceu exatamente o seguinte. Ela entrou para o banco, recebeu uma quantia de dinheiro avolumada e deu de caras com um rapaz, um homem bem parecido e muito bem vestido. E ainda por cima era latão. Depois ela sai e mais à frente vê que um carro, um determinado carro, quase abalroa o seu carro. Ainda não estava na moda parar para assaltar e tudo mais. E quando saiu jovem, como tal, e ela viu, é aquele bonitão do banco. Então, risquei o seu carro. Não. Quando ele levantou o casaco, puxou a pistola e disse, dá a pasta, essa bolsa aí, onde tem o dinheiro. Moça, não brinque com isso. Faz favor. Atira a chave do carro para o outro lado do passeio. Ela pegou na chave, atirou a chave do carro. Ele pegou na bolsa dela, tirou para o carro, subiu, até ela ir buscar a chave do carro e mandou-lhe pôr o telemóvel no porta-bagagens. Então tinha que ir a correr para ir tirar o telemóvel, para pôr o carro a trabalhar e ele desapareceu simplesmente. As aparências muitas vezes iludem, mas uma pessoa que se apresenta bem sempre chama a atenção, não é verdade? Vamos ao que trouxemos para hoje. Aí, pelos lados, antes dizer aos caríssimos telespectadores que se quiserem mandar uma mensagem sobre a nossa abertura, um texto da autoria da Olga Júlio, a nossa produtora mãe, se quiserem comentar, quiserem mandar mensagem, já sabem, 924 36 36 86. Se quiserem comentar ou contar casos que tenham acontecido, já sabem, 924 36 36 86. Se tenham sido discriminados por causa da roupa, de algum brinco, de algum cabelo mais maluco ou menos convencional, mandem mensagens, contem, nós vamos participar aqui, vamos ter a vossa participação aqui. Dizia que pelos lados do Avô Cumbi e Palanca, os famosos acaba de me matar só devem circular naquelas zonas porque os madiés dificilmente encontram-se com documentos regularizados. E por aí boa parte deles são até estrangeiros. Falam-se dos táxis dos bairros. Não há documentação, não há condições até nos carros, mas o que é que vão fazer os trabalhadores que precisam de sair às 5 da manhã para irem apanhar um transporte e a sua casa é no meio do bairro e fica a 2, 4, 5 quilómetros do local onde tem de apanhar o táxi, na verdade. Vamos lá ver como são esses táxis nos nossos bairros.
Muitos veículos que circulam nessas localidades estão em péssimas condições de conservação, o que levanta sérias questões de segurança. De acordo com os próprios taxistas, a obtenção de uma licença formal para operar fora dos bairros é um processo burocrático e caro que a maioria não consegue pagar. Como resultado, muitos motoristas acabam operando de forma irregular, limitando a corrida do táxi. Apesar de não se deixarem entrevistar, muitos passageiros lamentam as condições das vias e do estado degradado de muitos. Pois é, e isso não acontece só em Luanda. O facto de nós estarmos a mostrar exclusivamente a Vocumbi e Palanca não significa que seja exclusivo desses bairros. Foi os locais onde fomos, no Dageré, no meio do Kazenga, noutros bairros todos existem o Acaba de Me Matar. Esses carros, muitas vezes com problemas mecânicos, na maior parte das vezes com problemas de bate-chapa e pintura, com muito fumo, com bancos corroídos, com bancos estragados. As pessoas apertam-se nesses táxis e eles são maioritariamente representados por carros antigos, carros velhos, sobretudo aqueles que já tiveram nomes dados e a maior parte deles da marca Toyota passa a publicidade. Galinha rija, rabo de pato, olho de gato, o Commuter, L300, carros históricos, carros que não acabam mais, que é só ir ao mercado dos Correios e logo se encontra peças para esses carros e eles andam. Pior de tudo isso não é apenas o estado do carro ou ele andar. Pior de tudo isso é as pessoas pagarem esses táxis e eles não pagarem nada como contribuição ao Estado. Que tal se pensar num valor menor quando, como acontece em determinadas partes do mundo, que o taxista, ao mudar a bandeira, ele sabe que o que tem de cobrar é menos ou é mais e temos todos atentos. Pode existir uma forma de ir aos bairros e dizer você não pode pagar uma licença de 50, 100 mil kwanzas, paga 20, mas paga. Arranje uma forma de pintar o carro e é legalizado. Em vez de ficarmos todos a fugir da polícia, nós podíamos arranjar outros pequenos negócios e esses pequenos negócios puderem contribuir também para financiar o Estado, na verdade. Mas há mais, as pessoas também falaram da forma como andam nesses táxis e como vimos em algumas imagens, bidões de combustível nos carros, garrafas de água, porque volta e meio o motor aquece, ele vai, abre o motor, abre o radiador e coloca água e passou e ele volta. Salu, as operações dos taxistas nas áreas do Vocumbi e Palanca enfrentam inúmeras dificuldades. Os taxistas só circulam pelo bairro por falta de licenciamento das suas viaturas. Lelo, Tondozuela. A Vocumbi escolece, depois das condições dos carros. Talvez outros carros não têm aquelas condições de ir a Vocumbi escolece. O caso também do documento, mal-estar também do carro, mal técnico. E aquela coisa que nos faz também fazer linhas com Calemba 2, a Vocumbi. E agora essa questão da documentação, como é que está? O Cota tem todos os documentos? Bom, seguro não tem outros documentos no carro. Então o trânsito não é fluido, então ficamos muito transtornados pelas vias. Então temos que procurar ver as nossas vias secundárias e terciárias para ver se nos facilita a circulação de trânsito. Qual é a via com mais velha que faz? Então, de momento nós estamos aqui a Vocumbi, a ver, vamos para Golfo 2, fizemos um contorno Calemba 2. Depois que o cara avaria, não tem aquela possibilidade de fazer, ainda conseguir fazer, a tratar toda essa documentação. É muito difícil tratar a documentação? E
a documentação está um pouco duro. Seguro já, pelo menos seguro pode ser atrás, mas a licença agora já está caro. A licença está muito caro. Estão cobrando muito caro a licença. A taxa pode demorar a tratar seguro, mas a licença agora, como estão a exigir a tratar a licença, que está me dificultando a tratar a licença. Quando nós não estamos legal, não podemos falar mal da polícia. Quando está mal, está mal. Quando está bem, está bem. Se eu estiver bem, não tenho por que fugir à polícia, né? Se eu estou a fugir, entrar nos ver, claro que não estou legal. É por ali. Normalmente aqui, qual é o estado dos vossos veículos, dos vossos carros? Como é que estão os vossos carros? A maioria dos carros daqui não tem condições. A maioria dos carros aqui não tem condições. Não tem condições. Não tem um bom estado dos carros que estão. A maioria dos carros que tem não tem um bom estado. Aí está um pouco dessas histórias que vamos continuar a contar de outros bairros, de outras províncias, bairros de outras províncias que não Luanda, desses carros que nós necessitamos para nos locomovermos de um lado para o outro, para podermos apanhar outros táxis que mesmo assim também não têm tantas condições porque as inspeções não funcionam. Há táxis onde as pessoas entram e os bancos estão maltratados. Há alterações na configuração das viaturas. Carros que são para levar 10 pessoas levam 15, 17, 20 pessoas. É importante fiscalizar, é importante manter a linha para termos outras coisas. Muitas denúncias nós recebemos aqui por parte de telespectadores que têm a ver com conflitos de interesses entre partes. Vamos para um trabalho da Dilvan Stanislau que tem a ver com isso e falo deles, dos conflitos entre empresas e clientes que podem ter várias consequências negativas, como a perda de clientes e danos à reputação dessas empresas. Vamos ouvir a história de um desentendimento entre o Sr. Alves Carlos e a empresa Afrimetal. Os conflitos entre empresas e clientes são comuns. Muitas vezes, tanto as empresas quanto os clientes têm expectativas elevadas em relação a um produto ou a um serviço. Se o cliente não consegue honrar um compromisso depois de ter um serviço prestado, a empresa fornecedora pode sentir-se enganada e frustrada. A ausência de uma comunicação clara e transparente entre empresa e cliente pode levar a mal-entendidos. Isso é especialmente relevante em situações de mudanças nas políticas ou da estrutura da empresa, como aconteceu no caso entre a empresa Morinela Comércio, dirigida pelo Sr. Alves Carlos Camueque, e a empresa Afrimental, agora dirigida pelo Sr. Adão dos Santos. Nesse preciso momento, ouvi a vossa cadeia televisiva a pedir encarecidamente a pessoas de direito que conhecem melhor da matéria do que eu, para me ajudar a resolver então essa questão, um conflito entre eu e a mesma empresa. Faz-nos só perceber, a sua empresa é que vende o material. Certo. Como é que se chama a sua empresa? Morinelo. Está aqui, Morinelo Comércio LDA. Okay. Sim. E a empresa a quem forneceu o material, como é que se chama? A empresa chama-se Afrimental. Certo. E até agora, quantos milhões faltam por receber? Faltam 27 milhões por receber, que é 27, certo. Quanto tempo é que faz desde que recebeu o primeiro pagamento, a primeira parte do pagamento? Acredito que já lá vão 7 meses, porque estamos em outubro, de março para outubro, acredito que são 7 meses ou 8. Então, até aqui eu não tenho tido uma resposta correta à parte da empresa da Afrimental. E eles continuam com os materiais que forneceu? Continua assim, o material continua lá, até nesse preciso momento o material continua lá, até porque havia uma vez em que eu solicitei os mesmos material para ver se conseguiríamos tirar de lá, mas infelizmente também o mesmo Luís Marques disse que não era a sua competência dar uma guia de retirada do material na mesma obra. Então, até aqui eu estou sem solução praticamente, não tenho solução e não vejo como resolver isso. É tudo material de construção?
Aquilo é material de construção civil, sim, mas isso tem a ver com perfuração. São material que nós chamamos de desazernadores. Aquilo convém separar um produto químico quando estamos a fazer betonagem numa estaca. Aquilo separa a areia e o produto. Pois é, Salu, tentamos entrar em contato com o Sr. Adão dos Santos, pertencente à empresa Afrimentel, situada na Chicala, mas o Sr. Adão disse que não era a pessoa indicada para falar sobre o assunto, mas confirmou já ter reunido com o Sr. Alves Carlos. Daí que eu disse que ele tinha que nos passar o contacto da pessoa ideal para falar sobre o caso. O Sr. Adão então disse-nos que só tinha e-mail, não tinha nenhum contacto de um dos funcionários da empresa para falar para nós ou para contar o outro lado da história do Sr. Alves Carlos. Insistentemente continuei pedindo que nos desse ou nos indicasse para falarmos com a pessoa da Afrimentel e ele disse que não tinha nenhum contacto e que ele era apenas um mero funcionário. Eu pedi que permitisse a nossa ida até a empresa Afrimentel situada na Chicala, mas o Sr. Adão recusou e disse que não podia nos receber, mas confirmando que já esteve reunido e que o Sr. Carlos ou Alves Carlos tem que ir até a área financeira da empresa Afrimentel. Nós vamos acompanhar o senhor Carlos Alves, Carlos Lopes, sei lá. Vamos acompanhá-lo até a Afrimentel para sabermos, afinal de contas, porque é que estão a fugir e dar uma resposta. Nós fomos à procura para sabermos do vosso argumento, da resposta que têm que dar de um cidadão que diz que forneceu material a essa empresa e ainda falta ser ressarcido num valor de 27 milhões de kwanzas. Bom, quando alguém não quer falar, alguma coisa quer esconder. É assim que eu penso. Por quê? Porque é muito, muito importante que nós nos lembremos sempre do seguinte. Por que é que eu não falo se eu não tenho culpa? Por que é que eu arranjo argumentos de esquivar e etc, se eu não tenho nada a dever? Não devo nada, não tenho problema nenhum. Por que é que o senhor Carlos ainda não apresentou queixa aos órgãos aonde deve ir? Porque os seus direitos como cidadão são salvaguardados pelo Estado, devem ser. Então queixe-se. Se há provas a mostrar, se tem provas de que de facto forneceu esse material, queixe-se. Agora, encontre-se, o senhor Carlos já apresentou queixa, mas até agora tem estado ainda tudo no mar e o homem está preocupado. São 5 meses, de março que ele diz até agosto, que foi a última prestação. Já lá vão 5 meses e o homem não recebe nada, não o atendem, não dizem nada. Nós vamos lá, não falam nada. Vão só ficar a saber de uma coisa. Nós vamos insistir. Se pensam que nos cansaram, que nós não vamos voltar, que isso e que aquilo, nós vamos aos órgãos onde o cidadão se queixou, nós vamos perguntar como está o caso, se há um processo, se há algo em desenvolvimento ou se esses 27 milhões serviram para tapar algum buraco aí, para serem desculpabilizados ou fingir que não houve nada. O homem mostrou documentos do fornecimento, mostrou um documento do banco, mostrou sinais de que tem razão, e se tem razão e forneceu o material, gastou dinheiro para comprar, para fornecer, ele tem sim de ser pago. É uma obrigação e um dever seu. Daqui a bocado não perca... O que é que vamos ter mesmo na segunda parte? Falsos profetas. Atenção, pastores. Hoje vamos voltar à carga. Intervalo. Bom, lembram-se que ontem houve uma denúncia da EPAL em como os habitantes da urbanização da cidade do Quilamba não estão a pagar o seu consumo de água
e vai já uma dívida acumulada de mais de 500 milhões de kwanzas. Bom, nós pedimos que opinassem, e é claro que eu já esperava que as opiniões não fossem ser lá grande coisa, ainda perguntei ao amor da minha vida, a Lyudmila, se pagava água, e ela, não sei o que é que disse, não sei, etc, etc. Bom, na verdade, pelo menos uma pessoa nos respondeu e disse o seguinte: saudações cordiais, razões de acumulação de dívidas de alguns moradores da centralidade do Quilamba. Todos os apartamentos têm contadores. A EPAL no Quilamba não apresenta faturas de cobrança de acordo ao consumo da leitura dos contadores, mas com base em estimativas de consumos com valores fixos exorbitantes. Este facto é facilmente provado pelos valores constantes ou uniformes nas faturas mensais que apresentam como dívida do cliente. A incapacidade da EPAL em efetuar recibos de cobrança mensais em tempo real, criando acumulativos de vários meses no sistema por estimativa que ultrapassa os 20 mil kwanzas quando o cliente tem capacidade de pagamento planificado mensalmente de 5 mil kwanzas. Sabe o que, caríssimo telespectador? Uma enorme resposta que deu. Nós vamos guardar isso e nós vamos contactar a EPAL e vamos discutir, e gostávamos muito que reunisse. Nós vamos entrar em contato consigo, mande-nos isso e diga, por favor, como pode provar isso das faturas serem uniformes. Dá a impressão que é estimativa quando há um contador e não há contagem feita para que se cobre exatamente aquilo que se consumiu. E as pessoas assim negam-se, no fundo, a terem de pagar isso. Isso é muito grave, é um assunto que vamos voltar, porque essa resposta foi muito bem. Afinal, por que razão é que na centralidade do Quilamba não estão a pagar a água e há um valor acumulado de mais de 500 milhões de kwanzas? Está aí uma resposta com cabeça, tronco e membros, e que nós vamos contactar a EPAL para confrontar esses dados e ver se a EPAL desmente e consegue provar ou se, na verdade, isso o nosso telespectador e consumidor da EPAL tem razão nos seus argumentos. Girassol Jornal com Laurinda Calças, às 19h45. Laurinda, fica-te bem essa cor. Obrigada, Salou. Boa noite. Bom jornal de quarta-feira. Vamos aos destaques. Vamos sim. Boa noite, Salou. Boa noite também aos telespectadores do Zuela Meu Povo. Vamos às 19h45 destacar a terceira sessão do Comitê Central do MPLA e as declarações do seu líder. João Lourenço deixou um recado aos membros do partido, alegando que a política é um jogo cujos jogadores ou atletas se submetem à organização e disciplina do coletivo. Nesta reunião, abordaram ainda a realização do 8º Congresso Extraordinário de dezembro. Vamos destacar ainda as restrições no fornecimento de energia elétrica no Luena, que tem estado a criar prejuízos aos moradores. Outro destaque tem a ver com Moçambique. Cidadãos foram hoje às urnas para eleger o sucessor de Filipe Nyusi. Palancas Negras continua a preparar a partida de sexta-feira diante do Níger para o apuramento ao CAN do Marrocos de 2025. São estes alguns dos destaques que estarão em desenvolvimento no Girassol Jornal desta quarta-feira. Salud, boa noite e até amanhã. És religiosa, Laurinda? Eu sou sim. E tens visto essa parafernália desses falsos profetas? Sim, de alguns é uma falsos constante nos últimos tempos. Mas também a Bíblia é clara em relação a isso, Salud. Nos últimos tempos haverão falsos profetas. A Bíblia já alerta. E os há. Obrigado, minha querida. Obrigada, boa noite. Bom jornal, boa noite. Um falso profeta é uma pessoa que espalha falsos ensinamentos ou mensagens enquanto afirma proclamar a palavra de Deus. E em Angola é cada vez mais evidente a proliferação destes
falsos profetas. Hoje, vamos dar a ver sobre este fenômeno que nos preocupa a todos. Pois vamos lá, a matéria que preparamos, Zoelando. Desde a época em que os missionários começaram a chegar à África, o cristianismo tem tido um impacto positivo na esfera sociocultural em todo o continente. Além do envolvimento no evangelismo e no discipulado, várias comunidades cristãs estabeleceram instituições de ensino primário, secundário e terciário, clínicas e hospitais, projetos de alívio da pobreza, orfanatos e até iniciativas cívicas. Como resultado, o cristianismo não só continua a crescer em grande parte do continente, como também alcançou uma aceitação pública significativa, enquanto força que contribui para o bem social. A proliferação de falsos profetas em Angola ainda é um assunto muito discutido. E nisto surgem várias questões. A principal é a quem recai a responsabilidade de aceitar, acompanhar e permitir que estas igrejas surjam no nosso país. E, sobretudo, ainda, pergunta-se muito: quantos profetas existem? A proliferação de falsos profetas em Angola é o assunto a ser debatido hoje, radiografado aqui, no Zoela, meu povo. Hoje, no entanto, existe um sentimento de preocupação acerca de determinadas práticas que erodem a credibilidade moral histórica e a força pública do cristianismo. De uma perspectiva eclesiológica e teológica, o coração do problema está na rápida ascensão e visibilidade mediática de pastores duvidosos, que são os falsos profetas do nosso tempo. Entre os autoproclamados homens de Deus ou servos de Deus, os valores que distinguiam tradicionalmente o ministério cristão estão cada vez mais fracos. Para o nosso contexto, para o contexto da Angola, a percepção que tenho é que nós temos um contexto muito fértil para o desenvolvimento dessas práticas. Primeiro é que o índice de pobreza, por ser tão grande, por afetar um bom número da população, a pobreza condiciona ou provoca um estado de angústia às pessoas. E normalmente quando as pessoas estão em estado de angústia ou fragilidade, ficam ou tornam-se sensíveis a muita coisa. E uma das coisas é o facto de acreditarem em alguma coisa que resolve os seus problemas. E é aí que muitos que se dizem profetas aproveitam-se dessas circunstâncias para dominarem e explorarem as pessoas menos avisadas e na condição de fragilidade. Este desafio gigantesco salienta várias questões que precisam de ser abordadas. É necessário incluir uma avaliação dos modelos de recrutamento e formação de líderes nas intervenções, incluindo a reconsideração do currículo teológico usado para formar líderes. Portanto, exploram financeiramente essas pessoas, provocam um estado de dependência espiritual e psicológica a essas pessoas e, na verdade, essas pessoas acabam ficando cativas a um conjunto de doutrinas e ensinamentos paralelos, errados àquilo que é o padrão comum de crença. Aí está. Um pastor e sociólogo fala sobre o facto de serem os mais pobres, os mais carenciados, aqueles que com maior facilidade se deixam levar por falsos profetas. As pessoas querem acreditar que as suas vidas vão mudar adorando a Deus. As pessoas querem acreditar que quando se entregarem de corpo e alma a uma igreja qualquer que muitas vezes não sabe de onde veio, quem a criou, com que propósitos, as pessoas se entregam.
Os falsos profetas aproveitam-se então aí e dão o mote. As pessoas pagam dinheiros de forma exacerbada. As pessoas ficam completamente desligadas da realidade, como se estivesse a acontecer uma hipnose. Algo que as suas mentes produzem por efeito de orações, de truques, quem sabe de hipnose, para darem as suas casas, para darem os seus vencimentos, muitas vezes completos, para darem os seus carros, para se doarem à igreja, como se isso fosse salvar as suas vidas. Orar na medida certa, adorar a Deus de forma coerente. E dizem mais, dizem os ocidentais que nós, os africanos, somos tão pobres, mas tão pobres mentalmente, que acreditamos mais no pastor do que no cientista que nos diz que vai acontecer um determinado fenômeno. Ele, porém, acredita no milagre. No milagre da ascensão. No milagre da riqueza tirada não sei de onde. E isso se torna viciante. O pior, no meio disso tudo, é o aproveitamento que se tira. A narrativa continua e os líderes religiosos falam de formas a despertar a comunidade cristã e a sociedade em geral. Leonardo, continuamos. É urgente que a Igreja promova o tipo de literacia bíblica e discipulado que aborde os problemas contemporâneos que levam os congregantes a acorrer a estes profetas em primeiro lugar. O que é que está em causa a proliferação de falsos profetas em Angola? Bom, primeiramente é que isso é um evento bíblico. A palavra de Deus deixa claro que nos últimos dias surgirão falsos profetas. Portanto, isso é um evento que Jesus Cristo já alertou, as Escrituras já revelam, e o que nós estamos a viver em Angola, que é um pouco por todo o mundo, é apenas o cumprimento das Escrituras. Agora, muita coisa contribui para isso também, né? Geralmente, os falsos, não só profetas, os falsos dentro dessa lida evangélica, o objetivo principal é interesses pessoais, interesses próprios. E quando o objetivo são interesses próprios e pessoais, usando o nome de Deus, portanto, as pessoas em condições vulneráveis são os principais alvos. E a nossa situação político-social facilita isso. Porque as pessoas estão à procura de solução para as suas vidas. As pessoas têm problemas. E o nosso contexto africano por si só também facilita isso. Não que isso não exista fora de África. Existe, porque isso é um evento bíblico, como eu já disse. Mas geralmente a vulnerabilidade do povo facilita muito esse tipo de práticas. E é o nosso caso concreto. A ligação entre o mundo visível e o invisível é controlada por forças sobrenaturais, forças do bem e do mal. A consciência da existência destas forças é uma grande fonte de medo e ansiedade. Pastor, os cuidados a ter, olhando para isto que a Bíblia já nos orientou, a Bíblia já nos despertou, e que há mais de 2000 anos atrás foi isso dito e escrito, como líder, que mensagem tem a deixar a comunidade cristã diante deste facto? Olha, se isso foi predito pelas Escrituras, então a nossa principal defesa é o conhecimento da palavra de Deus, porque nós conseguiremos detectar com muita facilidade os falsos se conhecemos o verdadeiro. E a palavra de Deus nos mostra o que é o verdadeiro, quem é o verdadeiro. E para além dos cristãos, isso também se estende ao público em geral, porque quem são os cristãos? Os cristãos são aqueles que um dia foram pessoas comuns,
Então hoje estão na igreja porque aceitaram o Evangelho. Então, sempre que tu fores a alguma igreja, por favor, leva a Bíblia contigo. Leva a Bíblia. E hoje em dia tu já podes ter a Bíblia no teu telemóvel. Então leva a Bíblia contigo, ouça e presta atenção, leia tu também e testifica o que está a ser dito com o que está escrito. Só assim você conseguirá dar conta dos falsos. E outra coisa é muito simples que eu falo sempre. Tu quando vais à igreja, tu não vais só à procura de solução dos teus problemas. Tu tens que ouvir e tens que prestar atenção nesse indivíduo, nessa pessoa que se apresenta como servo de Deus. E o que sai da boca dele, o que ele fala, quem é que ele apresenta como solução, a quem é que ele mais apresenta, a quem é que ele mais indica, é fundamental. E deixa eu dizer isso, que isso fique bem claro e gostaria que isso passasse. Se o homem que prega ou o homem que lidera aponta sempre para si mesmo como sendo a solução, trazendo as pessoas para ele mesmo, fica claro que isso não é de Deus. Isso é puramente falso. Porque os verdadeiros sabem que uma única solução existe, chama-se Jesus Cristo. Então nós somos como sinais, indicamos as pessoas para a solução que é Jesus Cristo. Verdade. É aquela coisa que já dissemos aqui. Eu vou resolver o vosso problema. Eu é que falo com Jesus Cristo através de mim. Vocês vão chegar ao Senhor. É só deixar os dízimos aí. Vocês lembram-se de há alguns anos do pastor Calupeteca? Eu não sei onde é que anda esse senhor. Que estava a incitar as pessoas a venderem as casas, a abandonarem as casas, a irem todos para a mata, a tirarem os filhos da escola, que haviam de se permitir viver num local onde fosse o paraíso. Porque Jesus não estudou. Jesus não estudou, segundo esse pastor, esse falso profeta, que levou pessoas à desgraça. E continua a haver isso. Continua a existir isso aqui. Nós fomos aqui baldados pela Igreja Universal do Reino de Deus. Os brasileiros aqui tinham de tudo, nos englobaram. As pessoas iam à igreja e aconteciam milagres, até aquele maldito dia do fim do mundo, ou de sei lá o quê, que as pessoas começaram a abrir os olhos, mas ainda assim estavam lá também o dia do fim, na cidadela. E agora, depois daquilo, angolanos e brasileiros a disputarem a igreja, e eu fiz, e isso ainda quase criou problemas diplomáticos entre o nosso país e o Reino do Brasil. O primeiro, desculpem-me, Reino do Brasil não, a República Federativa do Brasil, que depois, naturalmente, politicamente, houve um acordo e viu-se que, na verdade, os brasileiros estavam aqui representando essa igreja de que fizemos referência, não tinham razão. Estavam a ultrapassar dos limites daquilo que lhes dava a lei angolana. Mas não terminamos. O Estado deve sim ficar atento a essas igrejas e, consequentemente, ao número elevado de pastores que surgem e extorquem às pessoas. Vejamos a última parte desta belíssima radiografia feita pelo moço do povo, moço do Zuela. No passado, os valores como a generosidade e a caridade eram sinais autoevidentes de bons líderes da igreja, pastores, clero e de todo o tipo de obreiros da igreja, como evangelistas ou catequistas. Estes valores praticados por gerações anteriores de obreiros cristãos estão cada vez mais a ser substituídos por algo que, aparentemente, é uma ênfase indiscriminada nas bênçãos materiais como marca de um relacionamento genuíno com Deus. Nós acreditamos sim que estamos perante um fenômeno, o crescimento de várias denominações e de vários líderes religiosos de forma duvidosa no nosso país, mas isso também tem tudo a ver com aquilo que é a responsabilidade do Estado e da sociedade em geral.
nós temos que criar a cultura de acompanhamento. Isso eu me refiro propriamente dos órgãos competentes que têm a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar, administrar as igrejas, propriamente do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, porque essas igrejas ou esses profetas, eles têm um estatuto, têm um regulamento interno e que normalmente é submetido ao Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos. Uma vez eles recebendo esse estatuto, esse regulamento interno, passa por uma análise, uma perícia, para ver se as práticas dessa determinada religião estão em conformidade com aquilo que é a visão do Estado angolano. Uma vez percebendo que o estatuto, o regulamento interno, as práticas dessa religião não coaduna com aquilo que são as ideologias, a cultura e aquilo que se pretende dentro daquilo que é a visão do Estado, o Estado tem mecanismos próprios para então pôr cobro as práticas desta determinada religião ou desse profeta que de alguma forma vai desviando os fiéis. Tudo o que nós queremos é viver sim em uma sociedade harmoniosa, uma sociedade em que todos possam cultuar a Deus sem outros pressupostos que possam colocar em causa o futuro do nosso país. Porém, nós como líderes espirituais também temos a nossa responsabilidade, que é conscientizar, que é moralizar os nossos fiéis e a sociedade em geral. Esse trabalho tem sido feito dentro daquilo que é a palavra de Deus e dentro daquilo que é uma fé inteligente, porque a religião não pode ser baseada em uma fé fanática. Quando a fé é fanática, as pessoas cegamente seguem dogmas e doutrinas que não têm nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a Bíblia. O povo é enganado, as pessoas são enganadas e a sociedade em geral é enganada. Agora, as pessoas que se sentem lesadas, que se sentem prejudicadas com isso, devem também adotar a cultura da denúncia. Uma vez as pessoas denunciando, o Estado tem como agir, tem como colocar os seus dispositivos legais para então encerrar, fechar aquelas igrejas ou líderes religiosos que não estão de acordo com as leis vigentes no nosso país. Por fim, aqueles que conhecem a verdade e estão preocupados com o estado atual da Igreja em Angola deverão orar pela construção dos seus alicerces e pelo amadurecimento de cristãos na fé para o crescimento da Igreja de Cristo no nosso país. Nós continuaremos a radiografar de vários ângulos sobre a proliferação de falsos profetas em Angola. Salu Gonçalves, já sabe, quando precisar, é só chamar que o moço do Zuela estará aqui para radiografar. Até já. Muito bem, Leonardo. Há também a questão, por exemplo, dos que se mutilam, automutilam, fazem pequenas cirurgias chamadas vasectomia. Vasectomia, eu passo a explicar, é uma forma de haver um corte no homem e ele não pode nunca mais ter filhos. É irreversível, ou seja, não tem como fazer-se uma vasectomia e depois voltar para querer ter filhos. Acabou. E milhares de angolanos seguiram essa doutrina da Igreja Universal do Reino de Deus e hoje não têm filhos para honrá-los. Entre outras coisas que acontecem que vocês aqui vão denunciar, porque nós vamos continuar a falar sobre esse assunto. Sem problema absolutamente nenhum. Denunciem. Denunciem o barulho que cercam as vossas casas. Denunciem essa poluição sonora maluca. Denunciem, como disse o último entrevistado do Leonardo. Denunciem quando sentirem... meu Deus, vocês imaginem só
que alguém coloca na cabeça, alguém, uma pessoa, um ser humano, coloca na cabeça que se o pastor, se calhar, com bué de baba do lado, o pastor com uma dizumba, um cheiro, beije uma mulher. Mostra-me essa imagem aí. Ela está fusca, mas dá para perceber. Quer dizer, o que é que leva uma mulher como essa, tão nova, a acreditar em alguma coisa, seja o que for, que esse beijo dado pelo pastor, que provavelmente fica excitado ao dar beijos a essas mulheres, e depois o que é que acontece? Engravidas. Já falamos aqui, muitas mulheres vão dar também testemunhos aqui de filhos dos pastores. Muitos homens vão falar aqui porque nós vamos continuar a falar sobre o assunto. Essa mulher aqui deixa-se humilhar dessa forma. Oh, meu realizador, dá-me outra imagem, uma imagem deplorável. Isso é uma imagem de humilhação. Essa é uma imagem de humilhação em que um pastor vai para as costas de um crente como se tratasse de um burro dominado e montado por um homem. Quem ele pensa que é? Assim, o que é que está a sentir aquela pessoa ali embaixo? Que tipo de espiritualidade é usada para domar uma pessoa que não consegue se livrar do estigma como esse, que não consegue se livrar de um aperto como esse? E leva a família e o filho dela às vezes está a ver com o pastor em cima e fica a acreditar que o pastor também tem que subir e todo mundo aceita. Cai, desmaia. Vocês viram a imagem de pessoas que levantam os braços e toda a igreja cai. Mas como é que nós estamos a aceitar ser aldrabados dessa forma? É como disse, é pobreza. Pobreza, nós estamos a crer nessas pessoas que nos fazem esse tipo de brincadeiras, quando nós devemos ir... Epá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Intervalo. Eu recebi um pedido de ajuda, recebemos muitos, mas essa é muito especial. Tentem entender o que diz essa menina de seu nome, Edna. Ela no fim diz, eu te amo. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa menina Edna, essa moça, que em abril fez 18 anos, me ama. Porque eu a conheço. Eu a conheço há alguns anos. E eu tenho tentado fazer o meu melhor, tenho tentado dar o meu melhor para ajudar essa mocinha, parece uma criança. Agora, o aniversário dela de 18 anos foi em minha casa. Ela, nesse momento, ela, a mãe, uma irmã, correm o risco de ser despejadas da casa onde estão. Eu não tenho como ajudar. A semana passada nós tivemos aqui o caso da Cristina. A Cristina é uma senhora
que vendia chinelos para poder sobreviver. Foi roubada e a empresa no mercado do Kikolo, a empresa de segurança, não se responsabilizou até então com os danos criados com a mercadoria da Cristina. Na verdade, eu tenho essas duas fotos aqui e queria fazer um pedido direto a um cidadão que eu tenho certeza que há de ajudar. Vem para mim. Compadre Kangamba, empresário Bento Kangamba. Eu não gosto de me expor dizendo que nós somos pessoas que se conhecem há mais de 30 anos e que és padrinho das minhas filhas gêmeas que têm 26 anos. Agora, o pedido vai para estas duas moças que vocês estão a ver aqui, para essas duas moças. Por favor, Bento Kangamba, será que podia mandar comprar um balão de fardos, chinelos, para que a Cristina pudesse continuar a fazer o seu negócio? Ela teve gêmeos há cerca de um mês e roubaram o negócio dela. Senhor empresário Bento Kangamba, será que podia ajudar a Edna a pagar a renda de casa ou arrendar outra casa para que ela possa ir viver? Eu estou a fazer um pedido direto. Se não for possível, nós vamos receber a resposta de que não é possível. Eu saberei. Eu, no entanto, não sei como de entrar em contato direto com Bento Kangamba. Ajuda, por favor. Põe a imagem. Essa é a Cristina. A Cristina está com o problema de que lhe roubaram o saco de chinelos que ela vendia e ela não tem como dar de comer aos filhos e foi no Kikolo. Isso aconteceu no Kikolo. A segunda foto é da Edna, um dos meus amores, que conta comigo. Bento Kangamba, antecipadamente obrigado, mesmo que não dê para fazer nada. Ainda assim, pelo menos obrigado, porque eu sei que o recado irá parar aos seus ouvidos. E oxalá possamos ajudar. Minhas queridas, tenham esperança. Tenham esperança. Se outras pessoas, entretanto, quiserem ajudar, fiquem à vontade. Afinal, se nos unirmos, vamos ser muito melhores do que somos. Elas são duas. E é para outras duas que nós vamos. As rapidinhas. Vejam essas imagens, por favor, para sabermos como nós somos, nós os angolanos. Isso é um armazém aí nas imediações da clínica multiperfil Morro Bento, onde houve um incêndio. Não se sabe ainda se há algum curto-circuito, se fogo posto, e as pessoas com o risco de
morrerem, porque pode haver nesse armazém material inflamável e rebentar. Sabem o que é que as pessoas fizeram? As pessoas hoje fizeram o seguinte: entraram com o fogo a deflagrar, entraram para roubar comida. Nós estamos mesmo muito fobados. Não, eu admito que é preciso ter muita coragem para entrar num sítio onde há fogo, onde o fogo pode vir depois de trás, onde pode ter... vocês estão a ver aqueles inseticidas que pode ter no armazém, podem ter perfumes, podem ter outras coisas que inflamam rapidamente, papéis, estantes, madeira, enfim. E as pessoas entraram para roubar coisas no armazém enquanto o incêndio se fazia. Realmente, estamos mal. Estamos buefobados. Este é o Leandro Porre. Esse jovem esteve envolvido num problema, numa festa em que se diz que seus irmãos meteram-se numa luta, e dessa luta acabou por haver a morte do Teodoro, por múltiplas agressões, e que ele terá exibido inclusive uma arma. Bom, na altura, quando tudo se desenrolou, o Leandro Porre terá saído do país. Passado algum tempo, com a família aqui, com os filhos aqui, o Leandro não aguentava mais estar fora do país. E resolveu regressar, anunciando às autoridades que regressaria. Foi detido no aeroporto pelo SIC, que, cumprindo os trâmites, passou para a Procuradoria-Geral da República. Entretanto, em conversa mantida com o Leandro, ele disse que não participou e não deu o tal pontapé e que não existem provas de que ele tenha participado na morte do Teodoro. O que aconteceu, na verdade, foi que ele tomou as dores dos irmãos que estavam, de alguma forma, metidos na confusão, mas que existe outra verdade. Com tanta gente lá, nunca apareceu nenhuma imagem da agressão como tal. Pelo menos eu nunca vi. Agora, o Leandro entregou-se, está sob custódia da Procuradoria-Geral da República e vamos esperar que agora sim seja feita a justiça. Amanhã há mais rapidinhas. Amanhã não percam, o nosso programa terá na rubrica Cidadão o Rui Silva do Clube S. Dá-nos uma entrevista muito interessante. Não percam amanhã no nosso mambo do Cidadão, ok? Agora vou mandar um beijinho para a Cisaltina Miranda, que é aniversariante do dia. Cisaltina Miranda é Cisaltino Miranda, dos Desafiantes. Como é, povo? Tudo bem aí? Cisaltino Miranda, chico coração para ti. Mas o meu abraço hoje, para além de o cumprimentar daqui a bocado, vai para um elogio que vou fazer ao Leonardo Bernardo pela tremenda peça relativamente às igrejas e aos falsos profetas. É assim mesmo, garoto. Muito obrigado por teres aceito vir lutar comigo aqui
e com todos nós para fazermos uma equipa nova, numa televisão nova. Tens futuro. Obrigado. Para ti.